Progresso de Montenegro, uma rádio diferente. Boa tarde, meu nome é Patrícia Franz e estamos aqui nos estúdios do Grupo Progresso com Carlos Fernando Leser, Leonardo Appel e Ana Valdete Martins para o Entre Linhas dessa tarde, o programa de rádio web da Associação Montenegrina de Escritores. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Léo. Estamos aqui para fazer um bate-papo, para conversar sobre literatura, para conversar sobre projetos e para colocar ao par a comunidade que nos escuta o que a biblioteca está fazendo ou vai fazer na nossa Feira do Livro e, enfim, no seu dia a dia, né? Os projetos que estão acontecendo, vão acontecer e que a gente tem acompanhado. Boa tarde, colegas, e é um grande prazer, né, estar aqui nesse momento, então, representando a Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira. Então, boa tarde a todos. É um prazer o Departamento de Cultura estar no programa de hoje. E vamos ao bate-papo, então. Bom, acho que, assim, uma curiosidade, desde que a gente iniciou, assim, a pensar esse programa de rádio web sobre a literatura em Montenegro, uma das primeiras pautas, assim, que eu e o Leser conversamos junto com a Associação Montenegrina de Escritores foi a questão dos projetos literários desenvolvidos pela Biblioteca Pública Municipal, pela Diretoria de Cultura, porque a gente vê, assim, muita vontade na Ana Valdete, no Léo, a gente vê, assim, principalmente via rede, né, os projetos pipocando, assim, na nossa frente, e gostaria que vocês falassem um pouco para a gente quais são os projetos que estão em andamento na área literária. Bom, neste momento, então, a biblioteca, o Departamento de Cultura, então, estamos com alguns projetos em andamento, né? Nós temos a Poesia em Movimento, né? Que, na verdade, a gente lança sempre o projeto Poesia em Movimento na Feira do Livro, e ele vai se desenvolvendo durante o ano, e em novembro, no aniversário da biblioteca, né? Então, a gente geralmente, no dia do aniversário, faz um evento onde se entrega uma medalha aos participantes selecionados, são 60 poesias, né? E durante o ano, então, essas 60 poesias estão nos ônibus da Aviação Montenegro, né? Então, no próximo ano se troca as poesias, né? Temos também outro projeto que nós temos, Livros pela Cidade. A gente tem algumas gôndolas de livro, cada gôndola tem 9 livros. Tem alguns supermercados, consultórios médicos, de dentista, assim, onde tem uma passagem meia rápida da população, então, pequenos livros, né, que a pessoa pode chegar ali, enquanto aguarda a sua consulta, tem um livro. Ana, vamos esmiuçar esses projetos. Primeiramente, sobre esse, assim, das gôndolas. Como é que funciona a reposição desses livros? O pessoal devolve, o pessoal retira e realmente devolve? É assim, ó, sempre é questionada a questão da devolução, porque a gente sempre fala que quando lança um projeto, que o livro, além dele ser manuseado, ser lido no local, ele pode ser levado para casa também, né? Os projetos, além de ser um projeto cultural, eu acho que ele tem que desenvolver grandes objetivos, né? Desenvolver também outra característica na população, aquela questão que o livro, ele não é só meu, ele é de todos, ele é uma questão social. Eu vou ler, e esse livro vai passar por diversas mãos também, né? Mas mesmo assim tem livros que não voltam. Mas eu sempre digo, esse livro não faz parte do acervo municipal. Esse livro, ele é doado por amigos da biblioteca. E se a pessoa leva e não devolve, com certeza ele vai ficar na mão de alguém. E vai fazer, né, vai ter o seu objetivo no qual foi proposto. Ótimo.
E se são 9 livros e eles forem emprestados e a metade deles estiver retornando, que bom, metade da população já está tendo bons hábitos. Além de todos estarem ali usufruindo da literatura, né? E o Poesia em Movimento. Semana passada eu e o Matheus Araújo comentávamos da importância desses concursos literários, né? Assim, o fomento. E o Poesia em Movimento é um projeto assim, muito bom, porque ele engloba, além da comunidade em geral, as escolas, né? E a participação é bem grande. Sim, agora do ano passado, nós tivemos em torno de 400 participações, sabe? Então, assim, é um número bem expressivo e a gente vem, ano a ano, numa crescente de participação. As escolas se empolgam muito, né? Tanto a nível de escola, de comunidade, de escritores, né? O pessoal é bem envolvido. E a gente que escreve, que vai em escolas, né, e que faz um trabalho literário de fomento, de produção e leitura em escolas, a gente percebe escolas, professores, enfim, que têm um apreço muito grande por essa produção, por incentivar no seu aluno a criação literária. E também são esses concursos abertos ao público e a participação das escolas que vão fazer esse fechamento, né? Que se esse fechamento não acontece dentro da própria escola, quando muitas vezes acontece, mas quando ele se abre para vamos dizer assim, para uma coisa maior, que é um concurso a nível de cidade, esse fechamento tu consegue ver a participação maciça das escolas e ter uma ideia de escolas, inclusive, né? E isso é importante para que as outras escolas que porventura não participam, né, se motivem a participar também. Porque o momento da premiação é um momento muito bonito. Eu já pude presenciar isso aí e tu vê a alegria no rosto do professor, no rosto das crianças, o fato dos seus poemas estarem expostos ali no momento da premiação e depois nos ônibus também, né? Eu tenho, assim, depoimento da Aline, que através de motoristas, assim, da criança entrar no ônibus e encontrar a sua poesia, sabe? Isso é muito importante, é gratificante, né? Isso é gratificante para nós que somos adultos e vemos um trabalho nosso em algum lugar. Tu imagina com uma criança. Sim. E assim, eu sempre digo que a gente tem que sonhar sempre, né? E um grande sonho também é transformar essas poesias num livro. Sim. Isso para um outro momento, né? Também. Mas tem que ser pensado. É algo também extremamente gratificante. Esse projeto realmente é uma culminância do que acontece nas nossas escolas, né? Porque quase todas as escolas do município desenvolvem as suas feiras literárias, seus projetos literários, então elas conhecem a literatura, a maioria tem contato com os escritores, e um concurso desses é a chance da criança se apropriar da escrita, né? Dela ser o escritor. Então, parabéns à Biblioteca Pública pela realização do Poesia em Movimento. O que mais que a gente tem aí? Não, a questão assim, que tu colocaste anteriormente, na questão da reposição. Assim, de 2 em 2 meses, a Thaís, ela é uma estagiária da biblioteca. A Thaís sai com o carro da SMEC, com livros, e ela passa de projeto em projeto, repondo, né? Pega os livros que estão nas gôndolas, leva para a biblioteca, coloca livros novos, e assim também em outros projetos. Isso acontece sistematicamente de 2 a 3 meses. Ótimo. Temos mais algum projeto? Nós temos um projeto que eu acho assim, aliás, todos eu acho interessante, né? Nós temos um projeto chamado A Biblioteca Vai Até Você, né? Esse projeto, nós temos 25 baús, né, espalhados pela cidade. Eles estão em creches, algumas em escolas menores, em associação de bairros, algumas empresas. Nós temos no semiaberto, né? Então, cada baú tem 40 livros, né?
Então, funciona mais ou menos, só que assim, é uma quantidade maior de livro, né? E esses livros também, eles podem pegar, eles podem levar para casa, fazem sua leitura, retornam com o livro, né? E se de repente um não volta, tem a reposição, né? E sempre também nós trocamos de 2 a 3 meses, troca-se esses livros para os livros novos, para o livro poder circular. Nós temos então o bibliônibus e o bibliotax, né? Então esse funciona através de sacolas, né? Nós temos hoje, então, 29 sacolas de livros em ônibus da aviação Montenegro, né? E nós temos 45 sacolas, quer dizer, em todos os táxis da cidade, né? Bibliônibus, né, a parceria, então, da Cultura, Biblioteca, SMEC, junto com a aviação Montenegro, né? E o Bibliotax, então, a gente tem um apoio muito grande do Ayrton e do Fábio do trânsito, né? Porque assim, eles que fazem essa reunião com os taxistas, né? Então assim, a gente tem um apoio assim muito grande deles, né? E a gente tem depoimentos assim bem significativos, né? Porque na verdade o ônibus nem tanto, né? Mas assim, o táxi, esse motorista, a gente quer que ele sirva como um mediador, né? Que a pessoa entre no táxi e ele vai estar oferecendo o livro, oferecendo para leitura naquele momento, para dar uma olhada, oferecendo que ele pode levar para casa e que ele pode trazer outros também e botar na sacola, né? Então temos esse projeto. Em dezembro nós lançamos então o Saúde Literária, que se pensou assim, sempre vai pensando o que mais a gente pode atingir, né, por segmentos, né? Então se pensou na questão da saúde, né? Então nós montamos 7 baús, e então foram colocados em todos os postos de saúde do município. Nós temos a Secretaria da Saúde, postos do interior, postos que tem aqui em alguns bairros, no PAN, né? Então tem os baús, né? Também com 40 livros em cada baú. E no dia que nós lançamos, até é bom, eu gostaria de registrar, que quando nós lançamos o Bibliotaxi e o Bibliônibus, até a secretária Silvana me assim falou no meu ouvido, como tinha que se pensar algum para a área da saúde, né? Socializei lá com o pessoal o que podia fazer, surgiu a questão então do Saúde Literária. Foi quando daí em dezembro, durante vocês participaram, né, brilhantemente, né, lá na praça, no Sarau, se lançou então o Saúde Literária. E semana passada, então, o Ayrton, então, me veio com a provocação assim, porque o Ayrton do trânsito, ele já foi motorista de ambulância, né? Então ele colocava a situação desse pessoal que sai de Montenegro, né, dentro de um carro da prefeitura, eles passam o dia em Porto Alegre, né, eles fazem suas consultas, seus exames, né. Então, novamente, a gente foi atrás de material, né, então optou-se pela sacola também, e então a gente lançou na segunda-feira. Segunda-feira, né, Léo? Segunda-feira. Então, todos os carros da saúde que deslocam a Porto Alegre, então, tem uma sacola, cada sacola com 10 livros. Sempre assim, com o mesmo objetivo. Eles podem ler durante a viagem, ficar lá em Porto Alegre, podem levar para casa e devolver depois nas remoções, né? Então, esse projeto, então, com o apoio então, da Secretaria da Saúde. É uma maravilha, né? Porque eu não sei vocês, mas é difícil, quando eu preciso pegar um ônibus, eu não carregar um livro junto, dentro da bolsa. E eu me lembro, assim, quando eu era menor, que eu acompanhava a minha mãe em Porto Alegre, por qualquer coisa, primeiro que eu parava na rodoviária, comprava, nem que fosse um jornal, precisava ler. É um hábito. É um tempo, vamos dizer assim, um tempo ocioso que tu passa dentro de um ônibus, né? Dentro de um táxi, às vezes o tempo não é tão grande assim, né? Mas, enfim, é uma possibilidade, é uma oferta que é feita, né? Para
para que se tenha esse contato com o livro. Eu acho bacana também a possibilidade do usuário, por exemplo, do ônibus ou do táxi, ele pode trazer um livro que ele tenha em casa para ofertar, vamos dizer assim, dentro dessa sacola? Sim, é aí que eu me refiro, Liz, assim, a questão de tanto o motorista do carro da saúde, como o motorista do táxi, e até o motorista do ônibus, assim, eles, nesse momento, eles se transformam num mediador de leitura. São espaços, né, É. que a literatura vai ocupando que não se pensou até então. Inclusive, eu fiz uma visita para os taxistas da rodoviária, né? Então, eu até estava propondo para eles assim, que eles ficam ali aguardando passageiros, até podem ler o livro e fazer um comercial durante a viagem para o passageiro, daí ele vai se interessar um pouco mais já para levar o livro para casa, né? E daí, para isso, eles também têm que ler o livro. Exatamente, eles têm que ler o livro. Também já vai conquistando outros leitores. Mas Eu fiquei emocionada o dia que a gente lançou o bibliotáxi e o biblio-ônibus, porque assim, eu não imaginava que os taxistas ia ter essa adesão. Tinha vários taxistas na biblioteca, sabe? E isso é muito gratificante, né? Assim, no momento que as pessoas sempre colocam o projeto, ele não é da biblioteca, não é da cultura, não é da SMEC. Eu acho que os projetos são projetos sociais. São da comunidade. Então, quem tem são da comunidade, sabe? Nós falávamos antes de vir do programa hoje, né, que a gente está com alguns projetos para serem desenvolvidos ao longo do ano ainda. E os méritos não são meus, não são da Ana, não é do Itacírio, no Desporto, qualquer outro diretor, né? O mérito hoje é para a comunidade. E quanto à questão do livro em si, hoje em dia a gente vê tanta questão da rede social, da internet, da situação de não ter mais o gosto de poder folhear, de manusear um livro, de pegar um livro, de ler. Então, assim, acho que esses projetos que a biblioteca vem desenvolvendo hoje, saúde literária, sacolas, os baús, faz com que as pessoas resgatem um pouco mais essa situação também, assim, de poder ter o hábito novamente de pegar um livro, de ler um livro. Nós, quando éramos crianças, a gente tinha meio que na obrigação de ler pelo menos de 1 a 2 livros ou 3 livros, dependendo das séries que a gente se encontrava. Mas não fazer com que isso seja um sofrimento, né? Que as pessoas tenham o hábito e gostem, né? De ter o livro, de carregar o livro. Então, e principalmente a questão do pessoal da saúde em si ali, que na maioria das vezes sai às 5 da manhã de Montenegro e retorna às 20 da noite, às 21 horas da noite. Nós estávamos conversando com o diretor de remoções, então assim, é gratificante para eles também essa questão, né? De poder estar utilizando e nesse momento ocioso ter um livro, um aconchego muitas vezes, porque a gente sabe que as pessoas que utilizam a questão da saúde pública, estão nos hospitais, também estão num momento de vulnerabilidade social, de tentar ter esse conforto, né? Então acho que esse projeto assim vem muito a calhar esse ano, assim, e que continue podendo resgatar essa questão principalmente do manuseio do livro, né? Eu penso que assim na questão da saúde literária, por exemplo, a pessoa que está se deslocando aqui de Montenegro, ela não está indo passear numa outra cidade. Ela está indo por uma questão de saúde. Ela deve ter na cabeça dela várias preocupações, né, nesse trajeto até ser atendido. Então, de repente, o livro ele pode tirar um pouco essa aura ruim que essa pessoa venha a ter, né, e colocar ela num outro mundo, inserir ela no mundo do livro, que é o grande objetivo, eu acho que do livro muitas vezes te fazer sair do chão, né, dessa coisa que tu tens aqui. Então, abrir o horizonte também, né? Abrir o horizonte, tirar da realidade, te colocar numa fantasia, enfim, que quando tu vê, tu chegou no lugar, né, e não pensou em algo, vamos dizer assim, ruim, talvez, né? Então, eu acho, principalmente esse projeto Saúde Literária, eu acho que ele tem um viés também diferenciado, né, nesse sentido, né, de proporcionar algo de bom para quem está em um momento tão delicado, né? Vamos pensar dessa maneira. Acho bem bacana mesmo. Bom, eu queria pedir para vocês falarem também, a gente citou antes ali a questão da participação das escolas no Poesia em Movimento, né, dessa importância, desse fomento.
Como é que está sendo assim a participação da comunidade, das escolas na biblioteca pública, que por enquanto ainda está alocada lá no Parque Centenário? Olha, assim, ó, com certeza o movimento da biblioteca lá no Parque Centenário, a biblioteca não recebe o mesmo número de pessoas que recebia no centro. Isso aí é óbvio, né? Mas eu sempre digo para a equipe da biblioteca, estando nós, né, no centro, lá no Centenário, no prédio A, B ou C, nesse momento, o mais importante é a gente estar lá e dando o melhor de nós, né? Então, assim, na verdade, esse monte de projeto que se pensa também é uma forma, né, de tirar os livros de dentro da biblioteca, né? De tirar os livros da biblioteca, dizer que a biblioteca ela existe, hoje ela está lá no Centenário, aguardando o seu prédio, a reforma do seu prédio, que vai acontecer, né? Mas, assim, colocar assim, que as pessoas não esqueçam da biblioteca. E, assim, tanto escolas, a gente tem muita procura de escolas, né, em função da infantil, né, na hora do conto. Nós tínhamos uma pessoa responsável pela infantil, em função da falta de professores, né, essa pessoa teve que assumir uma escola. Nesse ano anterior, assim, a biblioteca conta com um trabalho voluntário da Liz Machado. Agora, para o mês de março, já estou com 2 tardes de programação. A gente convida as escolas. E o que a gente vem fazendo? A gente vem utilizando os ônibus que transportam os alunos para as escolas, né? A biblioteca no Centenário está longe do centro, então esses ônibus que transportam os alunos vão nas escolas, pegam, trazem na biblioteca e depois levam de volta. A parte adulta, tá? Tem dias que a gente até te surpreende, assim, sabe? Porque existem, eu digo que são os leitores fiéis, né? Porque existe aquele leitor de toda a semana, né? Eu diria assim que mais gente de meia idade, assim, sabe? Muitas senhoras que semanalmente buscam livros novos. E agora, assim, a gente conseguiu fazer uma compra no último ano de R$28 mil, né? Então, já estamos com quase todos os livros novos no acervo, né? Isso é outra questão também, que a gente luta muito, né? Porque todo ano tem que acontecer uma renovação de acervo. A gente sabe que toda aquela parte mais antiga e outros livros, tudo é importante na biblioteca, né? Mas também nós temos que renovar sistematicamente o nosso acervo. No site da biblioteca vocês têm colocado dicas de livros, né? Sim. Tem sido sempre livros mais atuais, livros antigos também, mas sempre boas dicas, até fica uma dica para quem, né, consultem o site da biblioteca, né, para justamente ter essa oferta mostrada ali, o livro que pode ser lido, enfim, fica essa dica, mas a dica maior realmente é ir à biblioteca, né? Com certeza. Essa é a dica que tem que ficar, é o pedido que a gente, né, independente do local onde a biblioteca se encontra, ela tem o acervo dela e dentro do acervo dela algo de muito importante, que ela tem o acervo de escritores da nossa cidade, então, com certeza, né, e livros que falam sobre a nossa cidade, né, jornais, a história da cidade está ali na biblioteca. Então esse é um dos motivos. Inclusive, aproveitando a fala do Lézer, né, existe a lei, né, agora que os livros dos montenegrinos e todo o Vale do Caí precisam ficar num espaço bem visível, né, em destaque dentro da biblioteca. A nossa bibliotecária Alexandra, né, ela esteve em todas as escolas municipais, né, todas as bibliotecas já estão organizadas de acordo com a lei. Isso acho que é importante também frisar. Bacana. Como é que funciona a procura dos livros, assim, qual é a tendência, assim, o que está sendo mais retirado no momento na nossa biblioteca? Muito variado, Patrícia, muito variado. Sabe, não existe uma tendência, sabe? Porque tem gente que vai na biblioteca,
exatamente para a questão do troca-troca. Que é um projeto... Que é um projeto, a gente sabe, interno, leva livro, né? Exatamente, o troca-troca, sabe? Então é tudo muito variado. Eu tenho, por exemplo, a gente tem pessoas que vão na biblioteca só para o museu literário. Sabe, uma coisa assim que não imagina que as pessoas vão até a biblioteca e se interessariam por algo do museu literário. Sim, e muito. Tem senhores que vão lá assim à tarde, passam quase a tarde ali dentro do museu literário, pesquisando, inclusive a questão dos jornais antigos, né? Os jornais de 2015 estão chegando amanhã, já encadernados, né? Então já estão à disposição também a partir de amanhã. E então nós temos assim, pessoal que escreve para jornais, nós temos pessoas da comunidade que assim que a gente fosse fazer uma avaliação até não se interessariam para a questão do museu literário. Sim, se interessam, sim. Né? Nós temos, por exemplo, pessoas que vão da comunidade, que vão atrás de reportagens que aconteceram muitos anos atrás, que gostariam de resgatar. Temos, por exemplo, de escritório de advogados, né, que até buscam crimes antigos. Né? Exato, Então a questão é muito diversificada. Interessante. E assim, nós ainda estamos numa época bem aprazível, né, para frequentar o Parque Centenário e dar uma esticadinha até lá na Biblioteca Pública. Nesta época do ano está muito bem localizada. Tu falaste antes que o projeto está andando, tem alguma notícia assim do projeto da reforma da biblioteca para nos dar? Temos. A gente teve a reunião com a CGP esta semana. Para quem não sabe, é a reunião dos vereadores pedindo algumas informações sobre o processo. O processo, a parte licitatória já foi feita do processo. Agora a gente está com um prazo legal que as empresas que perderam estão pedindo recurso quanto à documentação. Então está sendo verificada a documentação das empresas que foram habilitadas na licitação. Após esse prazo legal de abertura e de verificação de toda a documentação, aí sim a abertura dos envelopes para poder ver a questão de preço, ver toda a parte burocrática. A gente acredita, né, a gente espera ainda que saia este ano, né? Mas como esse prazo legal é um prazo que às vezes é meio moroso, então existe uma morosidade, então a gente está no aguardo. Mas as informações que a gente teve essa semana, que a gente participou da reunião, foram bem promissoras, então a gente está bem confiante e acredita que sai este ano ainda, né? Mas claro, tudo depende de uma série de fatores para acontecer. O importante é que independente do tempo, o importante é que se mantenha a ideia de que ela retorne para o lugar aqui no centro da cidade, né, onde, vamos dizer assim, o acesso ele é mais facilitado, né, e não se pode abrir mão disso. Acesso, estrutura, a questão do hábito, a questão de ser uma referência, né, para nós, que a biblioteca sempre foi no centro, sempre foi junto ao complexo do Teatro Roberto Taí de Cardona. Então tem uma questão também de vivência, uma questão mais de realmente de estar ali, né, de ser ali a biblioteca. O lugar da biblioteca é ali. Então eu a maioria das vezes passo ali, olho e me lembro de quando eu era criança e quando eu vinha no tempo de colégio buscar livro e fazer pesquisa e passar as tardes na biblioteca. Então ainda falta esse resgate, né? É importante ter esse resgate novamente do local da biblioteca. A biblioteca, o local dela é junto ao Teatro Roberto Taí de Cardona, né? Então vamos batalhar para que isso retorne novamente ali, né? Até porque hoje a questão do espaço do Centenário é um espaço com uma série de dificuldades para quem trabalha na biblioteca hoje, para quem tem pro acesso no Centenário para retirar os livros. Então, assim, a gente tem que bater palmas e tirar o chapéu hoje, principalmente para a Ana, que é a diretora da biblioteca hoje, e para o restante dos colaboradores
que fazem a biblioteca acontecer, né? Porque simplesmente poderiam ter deixado a biblioteca do jeito que deixaram e está tudo certo. Então, acho que mesmo com as dificuldades, com os contratempos, a biblioteca está lá, está organizada, está disponível para a comunidade. Então, acho que isso tem que ser enaltado nesse sentido de que está sendo feito o trabalho. Então, e chamar a comunidade, né? A comunidade que possa continuar a participar e buscar. E não significa que a biblioteca esteja no Parque Centenário, que ela não esteja disponível para a comunidade, né? Poderia ter se tornado apenas um acervo, né? Mas não, ela se tornou realmente uma biblioteca. Exatamente. Lá dentro. Provisória, mas é a biblioteca. Eu sempre coloco assim, para o pessoal da biblioteca que trabalha comigo, assim, que a questão da autoestima, né? Autoestima elevada, receber sempre muito bem as pessoas, independente de prédio, e lá dentro se faz o possível para receber bem as pessoas, né? Então, no último ano se fez assim, se colocou ar-condicionado. Ar-condicionado é importante. É importante, nós temos um prédio todo de vidro, né? Como colocamos cortina agora numa parte toda da biblioteca que a gente não tinha, ar-condicionado, ventiladores, nós também temos a rede Wi-Fi disponível. Então, assim, como a gente não tem ainda um espaço para computador, mas as pessoas podem levar o seu laptop, o telefone, né? Pode ficar lá, tem o Wi-Fi disponível. Bom, a gente vai deixar um convite para que o Léo e a Ana retornem num próximo programa, até para conversar sobre a Feira do Livro, né? Um programa específico da Feira do Livro. Até a Ana me trouxe aqui, a gente ia conversar sobre o Glauco de Sabrito, que é o patrono da biblioteca, mas vai ficar para um próximo programa. Vocês têm ainda algum recado, assim, para passar para a comunidade? Algum convite? Sim. Primeiro é convidar os munícipes, né, a se fazerem presente na biblioteca. O Parque Centenário é lindo, né, e estarem presentes. Nós temos um acervo maravilhoso, com mais de 50 mil exemplares, né. Visitem a biblioteca, nós temos o troca-troca de livro, temos empréstimos, e também solicitar que a comunidade nos auxilie nos projetos que estamos pensando. Nós precisamos, então, de livros de literatura, poesia, livros de autoajuda, livros espíritas, porque cada projeto ele é meio direcionado ao seu público-alvo. Então, precisamos de livros. Aproveitando o espaço, né, fazer um convite à população montenegrina. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, através da Diretoria de Turismo, através da Lísia Oliveira, ela está promovendo o concurso do mascote da cidade. Então, o pessoal entra no site da Prefeitura, já tem um concurso disponível, o concurso se estendeu até 31 de março, então qualquer pessoa pode participar do concurso. É uma oportunidade também literária, artística, que as pessoas possam aproveitar. Esse é o meu recado. Tá, muito obrigada, né, Carlos Fernando? A gente agradece a participação da Ana, do Léo, né, e o programa a gente pode dizer que o programa está aberto, né, o microfone está aberto para receber vocês na hora que vocês quiserem falar alguma coisa. Nós vamos falar sobre a Feira do Livro ainda, né, que está se aproximando, né, e com certeza vamos ter muita coisa para falar sobre ela. Então certo? Tá, muito boa tarde a todos, até quinta-feira.